Queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Pois assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu apresento diante do Senhor cada uma das pessoas que me assistem. E só o Senhor sabe a necessidade de cada um. E mais uma vez eu me levanto na sua presença para colocar essas pessoas na sua mão, para que o Senhor venha estar curando as suas feridas, para que o Senhor venha estar fortalecendo eles na sua caminhada. Que a luz que está em Jesus Cristo venha estar acesa em cada coração. Que o teu poder venha ser manifesto em cada uma das pessoas que me assistem. Pois o Senhor pode tudo. Aquilo que é impossível para os homens, para ti é possível. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha trazer a luz. E a luz é a tua palavra, pois a palavra de Deus é lâmpada para os teus passos e luz para os teus caminhos. Que o Senhor venha estar trazendo essa luz para cada uma dessas pessoas. O Senhor vem estar segurando a mão de cada um e guie cada um de maneira individual para chegarem no teu reino de glória, lá onde terá o descanso eterno. Que o Senhor instrui, cuide e oriente cada uma dessas pessoas para que nenhum deles se perca no caminho. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo o Santo Evangelho segundo João, capítulo de número 1, versículo do 15 ao 34. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele da qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ouvi e tenho testificado: Este é o Filho de Deus. Só até aqui. Irmãos, primeiramente nós vemos que Deus, ele deu uma missão para João. João, desde o ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que alguém que tem uma missão, ele tem que ser separado. Sabemos que aquele que tem uma missão, ele deve cumpri-la.
A missão de João Batista era que ele viesse batizar a Jesus Cristo. E logo depois que ele batiza Jesus Cristo, ele mesmo disse que o seu gozo já se havia cumprido. O prazer dele em estar servindo a Jesus Cristo e batizando ele já havia sido cumprido no seu batismo. E nós sabemos que Deus, ele escolheu uma função para cada um de nós. Nós formamos o corpo de Jesus Cristo. E por formar o corpo de Jesus Cristo, nós devemos estar dando o exemplo dele. Devemos testificar da nossa fé e devemos estar demonstrando através de nós que nós somos verdadeiros filhos de Deus. E lá estava João Batista, um homem que não usava roupas de luxo, um homem que não estava lá nos palácios, nas primeiras mesas, e nem era um gastronômico. Lá estava um homem que era um profeta verdadeiro. Ali não estava um homem falso, nem um homem que pregava um falso evangelho, mas ali estava o verdadeiro profeta enviado por Deus. Jesus disse: "Em verdade vos digo que de nascido de mulher não há homem maior do que João Batista." Que nós aprendemos com João Batista? Aprendemos que se quisermos servir a Deus, nós vamos ter que viver separados. João, ele não viveu na sua carreira quando ele estava sendo preparado para profeta no meio da civilização, no meio da sociedade. João, ele foi levado por Deus, pelo Espírito Santo até o deserto. E lá no deserto ele foi capacitado e foi preparado. Depois de 40 anos no deserto, João Batista vem e ele começa a pregar a profecia. Ele começa a pregar sobre o arrependimento. E João começa a pregar. E o que é que nós sabemos? Que Deus, ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. E ele sabe qual é a função que cada um de nós temos. E Deus, ele quer que nós venhamos estar fazendo coisas que venham avançar o seu reino. Nós chamamos o corpo. E o corpo, ele não vai funcionar bem se ele não tiver todos os seus membros. Se eu não tiver a minha mão, o meu corpo inteiro não vai funcionar bem. Ou seja, é por isso que nós não devemos desprezar nenhum dom. Porque de dons é formado o corpo de Cristo. Um tem os dons da profecia, outros têm o dom de apóstolos, outros de evangelistas, outros de pregadores, outros têm o dom da música. Mas Deus deu a cada um dom segundo a sua capacidade. E Deus, ele quer que nós venhamos nos apegar aos nossos dons e venhamos utilizar os nossos dons para avançarmos o seu reino. A Bíblia nos diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E Deus, ele também nos escolheu. A gente deve estar exercendo uma função no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função e nós devemos pedir os dons de Deus. E com o dom que Deus nos dá, nós devemos servi-lo. Com o dom que Deus nos dá, nós devemos usar isso para avançar o seu reino, para avançar a sua palavra, para avançar a graça de Jesus Cristo. E Deus, ele escolheu cada um segundo a sua capacidade. Pois nós vemos que haver vários crentes e Deus dá a cada um dom diferente. E nós devemos aceitar o dom que nos deu. E o dom que Deus nos deu, nós devemos usá-lo. Se Deus nos deu o dom da profecia, devemos profetizar. Se Deus nos deu o dom da pregação, nós devemos pregar. Nós vemos lá no deserto que Deus, ele capacita os seus apóstolos. E não é preciso muito. Para Deus nada é impossível. E Deus, ele capacita homens que eles não sabiam escrever. Jesus, ele capacita os apóstolos. Eles não sabiam escrever. Ou seja, não sabiam escrever nada. Mas mesmo assim, Deus ainda capacitou todos esses apóstolos para que eles viessem servi-lo. Para que eles viessem estar pregando o teu santo e bendito evangelho. Da mesma maneira, Deus, ele capacita quem ele quer. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ou seja, Deus, ele pode nos capacitar com o dom. E esse dom que Deus nos dá, nós devemos utilizar ele para avançar o seu reino. Devemos utilizar os nossos dons e utilizarmos os nossos dons para a glória de Deus Pai, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Toda honra e toda glória seja para ele. Devemos utilizar os nossos dons para glorificar a Deus. E para que a gente servir a Deus de uma maneira certa, e obedecemos a sua vontade e avançarmos o seu reino, é necessário que nós venhamos estar buscando distância. Como é que Deus capacitou João Batista para ser profeta? Deus, ele separa João Batista da sociedade e coloca ele no deserto. Da mesma maneira, nós devemos nos desligar desse mundo e nos ligarmos com Deus. Ou seja,
Nós devemos nos afastar das coisas desse mundo e buscar mais as coisas do alto. Uma vez que já ressuscitamos com Jesus Cristo, devemos buscar aquilo que é do alto, ou seja, nos desligarmos do que é do mundo, buscarmos a Jesus Cristo, buscarmos ouvir a tua santa e bendita palavra, lemos a Bíblia em oração e nos afastarmos do que esse mundo pode nos oferecer e buscarmos nos apegar àquilo que Deus tem a nos oferecer. E aquele que ama o mundo, os prazeres do mundo e os desejos deste mundo, o amor de Deus não está nele. E aquele que se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então é assim, o nosso dom deve ser usado. Deus não nos dá um dom por acaso. E se nós não temos dom, devemos clamar e pedir para Deus que Ele certamente nos dará. Nos afastamos do mundo, dos desejos desse mundo, nos isolamos do mundo e dos seus deleites e prazeres e ficamos a sós com Deus e com Jesus Cristo. E assim, o propósito de Deus será cumprido em nossas vidas. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja, amém. Gostaria de pedir ao Senhor fechar os seus olhos para me fazer a oração final. Senhor Deus, eu peço ao Senhor capacitar cada uma dessas pessoas para fazer a tua vontade. Que o Senhor venha mais uma vez estar tocando em cada coração segundo o teu verdadeiro e poderoso evangelho. Tu é aquele que nasceu e habitou entre nós, viveu como homem. O Senhor sabe o que é ser um homem. O Senhor sabe quais são as fraquezas da carne. Ajude aquele que está no pecado, aquele que está nos desejos desse mundo e está se deleitando com os prazeres mundanos. Que o Senhor tenha misericórdia e venha ajudá-lo e venha ajudar a cada um de nós a obedecermos a tua palavra. Pela tua infinita misericórdia que o Senhor venha e mude cada um segundo a tua vontade. Que o Senhor capacite, faça o fraco ser forte e dê dons para essas pessoas para que possam fazer o teu reino avançar. Como João Batista avançou o teu reino e batizou diversas pessoas, faz com que cada uma dessas pessoas batizem as pessoas e venha estar avançando o teu reino, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, que assim seja. Amém.